Bom dia, meu nome é Henrichida E eu sou o Kiyoshi. e está começando o Jornal da Geografia. Hoje iremos falar sobre imigração portuguesa para o Brasil. Trataremos de quando e por que vieram, o que trouxeram, as dificuldades sofridas e os diferentes costumes. E tratando de quando vieram e por que vieram ao Brasil, podemos estabelecer algumas fases de ápice no fluxo migratório dos portugueses para o Brasil, onde essas fases vão nos anos de 1808 a 1817, de 1837 a 1841, de 1851 a 1930 e de 1960 a 1991, onde cada uma dessas fases é caracterizada pela vinda de diferentes grupos sociais e por diferentes causas. Atualmente no Brasil já não existe um grupo de portugueses vivos aqui tão grande se comparado aos anos anteriores. Isso é causado pela série de complicações econômicas que o nosso país teve, também a reestruturação econômica que Portugal teve no século XXI e também o envelhecimento por parte da população portuguesa viva aqui no Brasil. A imigração de elite, como seu próprio nome diz, foi a vinda de portugueses que se destacavam pela sua riqueza e pelo seu nível de educação. Compreende-se que imigraram cerca de 10 ou 15 mil portugueses nesta época. Esses imigrantes pertenciam à corte de D. João VI ou eram caixeiros, evidenciando assim que eram indivíduos pertencentes aos grandes e médios estabelecimentos. A origem socioeconômica dos imigrantes nesta fase de transição foi contrastante, chegando no Brasil imigrantes de elite e minhotos pobres, expulsos de sua terra natal, que era a região do Minhoto, devido à falta de trabalho. A Revolução Agrícola no Minho significou principalmente a generalização do cultivo do milho e com isso uma enorme melhoria na alimentação básica. A população nesse período apresentou taxas de crescimento relativamente elevadas, que resultou numa alta densidade demográfica na região. Enquanto em Portugal eram registrados em média 33 habitantes por quilômetro quadrado, no Minho a densidade populacional atingia 96 habitantes por quilômetro quadrado. É evidente que foi na segunda metade do século XIX e no início do século XX em que ocorreu uma forte migração em massa dos portugueses para cá. A maior concentração ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo. O uso do mesmo idioma e a falta de crescimento econômico de Portugal foram os principais motivos a incentivar a imigração para o Brasil. O perfil dos imigrantes que chegavam predominavam os de origem pobre, as mulheres e também crianças menores de 14 anos. Os acontecimentos que contribuíram para essa migração foi o aumento expressivo da população portuguesa, a mecanização de algumas atividades agrícolas produzindo um excedente de trabalhadores no campo, o empobrecimento de pequenos proprietários rurais que se multiplicaram e engrossaram as fileiras dos candidatos à imigração. Aliás, foram esses pequenos proprietários que contribuíram para a formação da imagem negativa e preconceituosa do imigrante português, caracterizando-os como pessoas intelectualmente pouco qualificadas. Na segunda metade do século XIX, já apareceram os primeiros livros de anedotas, fazendo críticas sutis à herança colonial. O anedotário, basicamente, pode ser considerado como uma parte mais popular brasileira que tinha a preocupação em afirmar a identidade nacional. Nesse contexto, as anedotas expressavam a rejeição do povo brasileiro ao seu passado colonial. Na década de 1930 apareceram os primeiros sinais de declínio do fluxo migratório para o Brasil, entre 1929 e 1931. O total de imigrantes portugueses caiu de 38.779 para 8.152, e em 1943, epicentro da Guerra Mundial iniciada em 1939, foram registrados apenas 146 imigrantes. O estado geral da nação portuguesa no período, marcado pelo desenvolvimento industrial, a extensão do mercado de trabalho europeu e a crise econômica internacional. A política brasileira de proteção do mercado de trabalho nacional entre 1929 e 1931. A Segunda Guerra Mundial e a suspensão de viagens atlânticas. Entretanto, em fins da década de 1960 e início da de 1970, registrou-se a retomada dos movimentos migratórios. As expectativas de trabalho abertas pelo milagre econômico explicam o aumento do fluxo de imigrantes no período, mas esses imigrantes não criaram raízes.
O total de retomadas esteve em torno de 90%, enquanto no século XIX nem ultrapassou os 30%. Agora é com você, Hugo. Bom dia, João. Bom dia, Pedrinho. Bom dia ao pessoal que está em casa. Hoje nós estamos aqui com o Manuel da Silva. Ele é descendente de imigrantes portugueses, para entrevistá-lo sobre a história de vida de seus antepassados e as dificuldades que eles sofreram. Então, Manuel da Silva, quais foram os motivos para que eles vieram para cá? Boa tarde, primeiramente. Muito boa tarde, senhor apresentador Hugo, e a todos os telespectadores. Os meus antepassados vieram da península de Setúbal, uma cidade muito pobre em Portugal. Vieram do navio e foi uma viagem muito longa e difícil, porque eles não dispunham de tecnologia alguma. A higiene era muito precária e a viagem demorou bastante. Eles atracaram primeiro na Bahia e trabalharam na Bahia como vendedores de leite. Eles vieram para Bauru porque era uma cidade que parecia muito promissora, pois estava crescendo muito rápido devido à ferroviária. Quando eles chegaram aqui, eles trabalharam como bilheteiros da ferroviária e ficaram se mantendo aqui. Perfeito. E quais foram as dificuldades que eles sofreram? As maiores dificuldades foi a língua, porque às vezes tinha dificuldade na comunicação, havia muito mau entendimento, porque algumas palavras tinham um sentido diferente. Eles tiveram dificuldade também para arranjar emprego, passaram algum tempo desempregados após chegarem aqui, porque ninguém queria contratá-los. Bauru é uma cidade muito comercial e como eles não tinham habilidades de comunicação muito boas devido à sua língua diferente, eles não eram contratados com tanta facilidade nos comércios. E também porque eles tinham uma escolaridade muito baixa. Setúbal era uma cidade muito pobre e eles não tiveram nenhum tipo de estudo mais aprofundado. Eles também eram muito vítimas de piada e preconceito e chacota, porque havia muito estereótipo sobre os portugueses, né? Falavam que eles eram burros, que eles não eram capazes de raciocinar direito e eles tinham que aguentar tudo isto calado, piadinhas e maldizeres para poderem se manter no emprego. Entendo, Manuel. Muito obrigado por dispor do seu tempo estar aqui conosco. E muito obrigado a você que estava nos assistindo pela sua audiência. Essas foram as matérias de hoje. Muito obrigado pela atenção. Fique agora com mais você. Que é isso, gente? Vai dar problema, tá furado ali. Não vai, meu irmão, vai, meu Deus do céu. Bom, eu acho melhor a gente chamar o segurança